Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o podcast da Litera, uma realização da Litera Cultural. Eu sou o professor Vitor Valente e toda semana você me encontra aqui, você sabe, batendo um papo com alguém. E hoje é um episódio muito especial, muito carinhoso pra gente. Eu tô aqui com o Igor Sugaroni. Tudo bem, Igão? Beleza, então. Cara, que legal que você tá aqui, maneiro mesmo, vai ser muito legal, cara. Prazer é tudo meu, assim. Obrigado aí por convidar, acho que vai ser um papo bem bacana. Galera, é sempre muito carinhoso pra gente, sempre muito bacana pra gente, quando um ex-aluno nosso vem pra cá. A gente já recebeu alguns nesse tempo que a gente tá com o podcast. Mas sem desmerecer nenhum dos ex-alunos que vieram aqui, de forma alguma, o do Igor hoje acho que ele tem um caráter especial. Isso porque o Igor está participando com a equipe dele, já vou comentar isso, de uma competição internacional muito bacana. E a finalidade do episódio de hoje é a gente apresentar isso para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão achar muito legal. Mas vamos do começo, tá? O Igor é graduando em Engenharia Aeroespacial pela Universidade Federal do ABC. Se você já passou pela Litera em algum momento, você já ouviu a palavra da Universidade Federal do ABC. A gente enche a paciência desses moleques para ir para lá, não é verdade? É muito bom, cara. O Igor começou aqui, queria ir pro ITA. Ele tinha essa loucura. O ITA, de qualquer maneira, vai pra Federal da ABC, moleque. Não é verdade isso? Com certeza, não me arrependo. Enchemos a paciência desse moleque pra ele ir pra lá. Ele é estagiário na área de Engenharia de Estruturas e Materiais pela Embraer hoje, certo? Atuando no programa KC390, que aparentemente é sigiloso. Porque assim, eu atuo no programa KC390. O que é isso? É o programa KC390. O que é isso, moleque? O KC é um avião multimissão da Embraer, né? É o maior cargueiro da América Latina. Sim. E, modéstia à parte, sim, é o melhor cargueiro da sua categoria do mundo. Olha. Então, não perde para grande Boeing ou para grande Airbus, por exemplo. Então, você vê que o nível de engenharia do Brasil é altíssimo, né? Então, para quem não constrói bicicletas, acho que tá ótimo, né? Tá legal demais, né? Tá legal demais. Então, KC é o nome do avião. Ok. Porque eu fiquei assim, isso aqui deve ser sigiloso, ele não pode falar, né? É uma coisa muito louca. Cara, e o Igor, por 2 anos, né, Igor, você participou do SAI Aerodesign Brasil, né? Isso. Que é uma competição de aerodesign que envolve escolas do país inteiro, né? Universidades aí do país inteiro, pela sua universidade, certo? Isso. E vocês agora estão indo para o SAI West Aerodesign, que vai ser em Los Angeles, Isso. em abril agora, isso mesmo, mesmo, Igor? Tá? Cara, como é que é essa competição? No que ela consiste? Que negócio é esse, cara? Me conta. Então, Vitão, é uma competição que ela consiste em 3 categorias distintas. Cada uma é selecionado 2 equipes no mínimo para competir para o internacional. Então, a gente tem a categoria micro, a gente tem a categoria regular e a advanced. Como é que é cada uma delas, Igor? A micro é um avião de menor escala. Ele precisa ser desmontável em uma caixa que é imposta pelo próprio regulamento. Consiste em tais dimensões, normalmente é 1 metro por 1 metro. A regular, por sua vez, que é a categoria que a gente participa há 15 anos já na ARPIA, né, que é a equipe que a gente representa, o FABC, a gente precisa conseguir fazer com que o avião caiba em alguma dimensão geométrica real. Então, a gente tem que colocar até o avião dentro dela na competição para provar para o pessoal que o nosso avião cabe ali. Tá. E o lance é carregar o máximo de peso possível, que a aeronave ela seja o mais leve possível. Ela tem que ser muito leve e carregar o máximo de peso possível. Isso na categoria de vocês. A regular, isso mesmo. E aí a Advanced, por sua vez, ela é uma categoria em que o avião, naturalmente, ele é maior, tem uma missão diferente, né? Então, o que é? Eles focam muito mais no sistema de telemetria, que é como se fosse um computadorzinho embarcado dentro do avião, onde ele vai ler vários parâmetros de voo simultaneamente. Tá. E o avião precisa percorrer uma área, e nessa área, no chão da área ali, vai ter vários QR Codes. Então, o piloto ele precisa apontar essa câmera, que é projetada por alunos bacharelados, né? Então não são nem formados, para conseguir fazer toda essa leitura. Fora também soltar aviões dentro desse avião grandão. Ah, olha que legal. Então são categorias diferentes, cada uma com a sua missão, mas a gente participa da regular. Da regular. Cara, me parece que é um negócio bastante trabalhoso, né, meu? Como é que eu... Vamos lá, quanto tempo vocês têm para poder montar tudo isso? Falando daqui do Brasil primeiro. Né? No nacional, a gente tem cerca de quase 1 ano. Então, a gente tem todo o desenvolvimento teórico de um avião. O avião ele passa por uma campanha de testes, ele passa pela construção antes da campanha, né?
A gente pega feedbacks com pilotos de como que ele sente que a aeronave está, quais modificações que ela precisa ter para melhorar o desempenho dela. Tudo isso visando uma aeronave cada vez mais competitiva, ou seja, uma aeronave que consiga carregar mais peso, né? E a gente também, por fim, tem a apresentação oral, né? Então a gente tem meio que resumir o projeto de um ano em apenas 15 minutos, que é uma tarefa muito complicada. Então, ainda mais para engenheiro, cara. As imagina de só, engenheiro cara. que não estão muito falar. Imagina você resumir um projeto de engenharia com todas as justificativas pautadas da melhor maneira e mais claro possível em 15 minutos, um trabalho de um ano. Então, uma complexidade tremenda. E aí chega o tão esperado competição presencial, né? Então, são 3 dias de baterias de voo. Bateria é quando o avião faz o circuito, né? Então, ele tem que decolar, fazer a curva, fazer o voo de cruzeiro, a curva final e pousar. Tá. Isso aí gira em torno de uns 2 minutos, mais ou menos. 2 minutos que pra gente que tá assistindo é uma eternidade, cara. Um ano de trabalho em 2 minutos ali, né, meu? E aí são 3 dias assim, e é legal porque é muito competitivo. Então, a gente vê como as equipes estão, a gente acaba vendo, a gente precisa colocar um pouco mais de carga aqui para subir a nossa pontuação. A gente tem todo um time de estratégia por trás indicando a condição do tempo, porque a condição do tempo influencia demais o tanto de carga ou não que a gente pode estar carregando no avião. Então a gente tem toda uma estratégia realmente para ser o mais competitivo possível durante esses dias presenciais que acontecem em São José. Né, acontece mais ou menos no início ali de novembro, perdão. Tá. Quem que participa, Igor, dessa competição? São universidades do país inteiro? Como é que funciona? Me conta. Majoritariamente é composta por 60 universidades, a sua grande maioria por universidades brasileiras, mas a gente tem universidades pontuais ali de fora do país. Então a gente tem o México, a Polônia e, se eu não me engano, a Suécia ou a Suíça. Que participam do nacional. Então eles têm que bancar a passagem, vir para o Brasil, ficar hospedado, participar da competição, tem que ter toda a logística de despacho do avião para estar aqui no Brasil. Então uma competição que ela é composta pelo ITA, pela UFMG, pela USP, a Poli, a ESC de São Carlos, pela UFABC, pela UNB, pela Universidade Federal de Santa Maria. Então tem muitas universidades, assim, acho que quase todas que têm engenharia estão competindo nessa competição. Tá pegando a ponta, então, do país, assim, nas faculdades de engenharia de ponta que nós temos, para competir e tornar esse trabalho cada vez mais... Sim, e é legal porque eles estimulam mesmo que o desenvolvimento dessa aeronave ela esteja em paralelo com tendências mundiais da aviação. Como assim? Então, a gente teve uma grande mudança numa diretriz que foi a mudança do motor a combustão por um motor elétrico, visando a complexidade que é esse novo sistema e visando principalmente a questão da sustentabilidade. Então, como que os alunos que estão na graduação, que estão ligados à aviação, você já tem que estar ligados com as questões do momento. Sim. Assim. Interessante. Então, isso. você vê essa tendência mundial da aviação tendo vários tipos de usos diferentes de combustíveis que libera menos CO2, por exemplo, que tem fontes renováveis mesmo, né, para diminuir essa poluição que naturalmente a aviação ela acaba, infelizmente, propagando pelo mundo. Sim. Então, é sempre muito bem alinhado com essas questões mundiais, né? Então, a gente tem universidades de ponta participando de uma competição de ponta e atual, cada vez mais atual. O que me leva a crer, Igor, que então essas tarefas que vocês precisam cumprir, elas mudam ano a ano, né? Mudam ano a ano. Não é sempre o mesmo protocolo. Claro, em função da categoria, há pontos comuns, há pontos que se mantêm ali, evidentemente. Mas a cada ano é um projeto novo, é um avião novo, é um trampo novo, certo? Isso. A comissão, vamos fazer um paralelo com a aviação, o comum que a gente conhece aqui, é como se fosse clientes. Então, no começo do ano, a comissão técnica monta o regulamento, e nesse regulamento contém as categorias micro, regular e advanced. Então, a cada ano, a gente tem um desafio diferente. Então, às vezes, estão pegando o exemplo da regular. Então, a cada ano, a aeronave ela tem que estar dentro de um espaço geométrico, caber dentro de um espaço geométrico. Isso tem implicações diretas em como que essa aeronave vai ser projetada, quais que vão ser as dimensões, que tipo de motor a gente vai usar, mesmo que seja elétrico, qual o tamanho dele, qual a potência dele. Nos 2 anos em que você participou, eu já quero bater um papo sobre isso,
Quais eram as questões colocadas, Igor? Em 2022, a gente tinha motor a combustão, Tá. então acho que a diferença primordial, até deixando de lado a questão geométrica, mas a diferença que mais norteou a gente de 2022 para 2023 foi a transição do motor Tá, combustão para o motor elétrico. tá. Isso tem implicações diretas no desempenho do avião, né? No quão competitivo que ele pode ser. E é legal que a gente não tem só desafios técnicos de engenharia, mas a gente tem desafios burocráticos e de logística, porque muitos dos equipamentos que a gente usa, que a gente compra, não estão no Brasil. A gente tem que importar. Nossa, cara, Então, o que motor trampo, elétrico a tá. gente importa da China, pela T-Motor, por exemplo. Então, a gente entra em contato com diversas empresas. Então, tem também todo um plano de patrocínio dentro da equipe, que os próprios alunos responsáveis por essa questão administrativa e de marketing monta, se organiza para estar viabilizando essas encomendas, né? Então, Que é isso que eu queria te perguntar, Igor. De onde vem essa grana? Ela não é da universidade? não. É montada pelos alunos. Montada que eu digo, então cada equipe vai montar a sua próprio meio de arrecadação. Tem umas que tem um pouco mais folgado, até a universidade ajuda, o que é bem raro, Tá, infelizmente. tá. Mas falando da minha, que era o PIA, a gente tem rifas mensais. Então, ó, galera, a gente vai ter rifa de tal tema, todo mundo tem um número mínimo, e aí a pessoa vai lá e vende. O dinheiro dessa rifa é totalmente convertido para compra das coisas do projeto. Tá, A gente também tem um plano de assinatura do Aerosócio, que normalmente é um plano que ele é um pouquinho mais caro, é R$ 35 por mês. tá. Isso é a cada ano, né? Atualmente está fechado, então quando começar o projeto nacional desse ano, reabre novamente. E é legal porque ele tem um retorno de brindes exclusivos. Então um meio de gratidão pela Pela confiança do pessoa que nosso tá ali trabalho, a gente entrega 3 brindes exclusivos durante um ano. Então essas são as duas principais formas de arrecadação de dinheiro. da equipe de vocês, tá? Exatamente. E, eventualmente, que é raro, a gente tem patrocínios monetários. Então a gente entra em contato com uma empresa, a empresa, beleza, vou patrocinar Bota vocês, uma grana e ali. bota uma grana. Então ajuda muito. Mas para vocês terem uma ideia, né, a cada avião que a gente faz, o que gira em torno de 4 aviões por ano, são R$ 5.000 Por avião. por avião. Então é muito complicado. Isso o nacional, né? Então, os meios de arrecadação são os alunos que montam, a parte técnica de desenvolvimento é os alunos, muitas vezes com a ajuda de professores. Tá? Então, a gente se vira ali. A gente não é formado, a gente não é engenheiro, engenheira, mas a gente Vamos toca pra o barco. cima. Vamos pra cima. Fiquei curioso com uma coisa, Igor. Você está falando, equipe disso, equipe daquilo. Qual o tamanho dessa equipe e quais Uhum. são as partes que a compõem, cara? Legal. Vou falar da minha, mas acredito que para as demais, Funciona mais acredito ou menos não, do mesmo tenho jeito, certeza né? que funciona mais ou menos do mesmo jeito. Então, pegando a minha como exemplo, a Arpia ela tem 43, 40 membros. Tá. Isso é um ponto que realmente difere. Outras equipes giram em torno de 20, Tá, a equipe 15, de vocês é mais é mais robusta. robusta. Então, a gente tem um pouco mais de mão de obra para estar construindo as aeronaves, né? O que às vezes acaba sendo um pouco mais um facilitador. Sim, claro. E como que funciona a organização? Ela é muito parecida com uma empresa. Então, a gente já, além de ter a parte técnica da competição ali, de desenvolver um avião, a gente também já é inserido em um ambiente que, mesmo formado, de novo, e repito, por alunos, a gente tem um meio organizacional parecido com uma empresa. Então, o Legal. que é? A gente tem membros, cada membro alocado em um setor, cada setor com a sua respectiva atribuição para o projeto de uma aeronave. Cada setor tem o seu coordenador ou seu supervisor, e a gente tem integração de projeto, com o pessoal que já toma um pouco mais de conta, realmente integrando todo mundo ali, para que a gente não tenha falha de comunicação, para que a gente tenha um andamento do projeto muito bem alinhado com todos os departamentos. E a gente tem a capitania, que é um pessoal que é um pouco mais gerencial, mas gerencial no sentido de pessoas. A gente cuida das pessoas, como que a gente pode fazer com que a pessoa fique bem para que ela desempenhe o melhor papel possível. E também responsável pelas burocracias todas de logística de voo, de falar com o patrocinador, de ir representar a equipe num podcast, por exemplo. Então, a gente tem uma estrutura muito bem consolidada. E isso se estende para as demais equipes. Então, cada setor, cada departamento tecnológico ali, técnico, cuida de uma parte do avião. Cerca de 40 pessoas na equipe. É 40. gente pra É caramba, né, gente cara, pra caramba, envolvida de nesse diversos processo. cursos. Isso que você tá
Pensando que, assim, você está tocando esse projeto e a universidade em Isso. paralelo, muitos de E vocês é do trabalho, de exato, estágio. cara. E é muito complicado, É um assim. trabalho bem robusto E aí, eu né, acho Igor? que quando a pessoa tá ali é porque ela quer muito. Sim, Então, e isso que você tocou é um ponto bem legal, assim. Então, a faculdade é um ambiente que é muito legal, mas é cansativo. lógico, Inerentemente é cansativo. sim, Aí você junta mais com as questões da equipe, que é uma atividade extracurricular. exatamente. Então, ela não vai abonar falta, não vai nada. Exceto em Questões muito ocasiões pontuais, muito assim. pontuais. Fora também tem pessoas que trabalham, tem pessoas que moram muito longe da faculdade, então tem todo o deslocamento, o transporte público, Sim, 1 hora, uma você hora tem e que estar meia, muito então engajado. tem que estar muito engajado. Então os alunos fazem acontecer mesmo, assim. Bem interessante, cara. Pontuando isso, Igor, fica muito claro para mim que, assim, cara, não é uma brincadeira o negócio, né? Uhum, Assim, pode soar, fazer um avião, dá como se uhum, isso fosse uma coisa, né, lúdica. Não, uhum. não, não. Envolve um trabalho, de fato, Envolve. muito sério, muito profissional, de Uhum. fato. Levando em consideração que vocês não estão formados ainda e Isso. tal. Mas me parece uma simulação muito próxima do que é o trabalho à vera Exatamente. mesmo, né, na vida real. Exatamente. A finalidade da competição ela gira em torno um pouco por aí, né, Igão? De Gira sim. prepará-los de fato para esse mundo Gira. do trabalho, certo? Certo. E pega eu mesmo como exemplo, né? Eu estou empregado hoje na Embraer, e eu consegui isso, eu digo que 90% por conta da equipe. E é legal, Vitão, que apesar do avião, quando você bate o olho, pô, não parece muito o avião que a gente vê na vida real. Tá, bem É diferentão meio ali e tal. diferente, mas todo o embasamento teórico, técnico, tudo, obviamente, com suas limitações de estudantes, mas é aplicado no mundo real. É aplicado no desenvolvimento de uma aeronave pela Embraer, pela Boeing, Airbus ou qualquer empresa que trabalhe com aviação. Sim, Ou qualquer empresa que trabalhe com automotiva, por exemplo. Então, a gente tem técnicas de engenharia que é aplicado a isso também. Então, com certeza, é uma competição que prepara os alunos para o mundo, né? sim. Você Para a estava vida. me falando, Igor, desculpa te cortar, que inclusive essas empresas patrocinam esse evento, Patrocínio, né? Elas têm um patrocínio. interesse danado em revelar Uhum, talentos ali, né? com Ficam de olho ali em certeza. vocês e tal. Ficam, e realmente tem muito olheiro ali, assim, sendo bem sincero. A equipe ela é patrocinada por, como eu comentei, Boeing, Airbus, Embraer, que é a principal patrocinadora, o ITA, que é uma universidade que acho que a maioria conhece, né, Sim, de claro. ponta, ExMobil, então a AKR, então muitas empresas que estão do ramo, são do ramo da engenharia, especificamente da engenharia aeronáutica. E um ponto legal a se destacar é que a Embraer tem um programa que se chama Summer Job, que é o estágio de verão. Ele está acontecendo agora para alunos que são majoritariamente formados de alguma maneira pela competição. Hum, Formados que eu digo porque a gente passa por uma formação técnica sim, muito boa, certamente, né? certamente. Então, 90% dos alunos que foram selecionados para essa turma de agora, do Summer Job da Embraer, foram ex-competidores. Olha que legal. Ex-competidores. Cada um com a sua tecnologia, então uma pessoa de aerodinâmica, uma pessoa de estruturas, uma pessoa de cargas, mas estão espalhados ali pela Embraer e foram selecionados justamente por Em competir função da em função da competição. competição. Vai ser interessantíssimo, Igor. Tanto no sentido pessoal, né, isso Uhum. gera, né, oportunidades para você, para os Mas, demais competidores, mas também para o país, porque a gente está olhando ali, pensando talentos para desenvolvimento de tecnologia para cá, para a gente. Acho que isso tem um peso gigante, né, cara? com certeza, Vitão. E é muito bonito porque a gente geralmente não tem um incentivo muito forte, né? Então é porque a gente quer fazer Sim, aquilo. sim. Então, você vê que é uma competição extremamente competitiva, é muito difícil de você ganhar, de ficar entre as melhores equipes, e é feito por nós, brasileiros e brasileiras. Sim. Então, isso é muito bonito, assim, é uma sensação muito legal. Então, é uma competição, mas chega no dia, é um clima tão gostoso, cada equipe se ajuda do que pode ali, né? Então, a gente tem uma troca muito boa. Então, essa brasilidade, assim, ao mesmo tempo tendo essa parte técnica de excelente qualidade, ela é muito valiosa. Eu acho particularmente muito bonito. Sem dúvida. Igor, você estava falando, cara, primeiro assim, me dá um orgulho danado, eu sou quase o pai babão numa situação como essa, moleque, pô, o seu professor no colégio, né, Uhum, lá, desde o com ângulo e tal, não sei certeza. o quê, passou aqui pela casa da gente e vê, assim, o seu trabalho florescendo, a gente fica muito feliz, Igor, muito feliz. Você tocou num ponto, cara, que é essa questão de uma valorização de uma brasilidade. São Uhum, vocês, brasileiros, brasileiras, fazendo isso.
Eu vou repetir um comentário que eu fiz quando eu fui num podcast de um amigo, o Dadá, podcast do Pode Isso Retro, lá da Retrofit, um beijão Dadá. Eu comentei um negócio com ele, que ele me perguntou algumas coisas sobre arte aqui no país. Então, a fala do Paulo Vieira, né, humorista e tal, coisa assim, cara, as pessoas têm que começar a achar muito cafona não gostar do Brasil. Falar mal do Brasil tem que estar muito, muito, muito cafona. Porque a gente tem uma potência, e não, porque a gente fala muito da questão das artes, e é verdade, a gente tem uma construção artística linda, pujante, forte, mas também, cara, a gente é uma galera que trabalha muito, cara. Então, eu olho para um trabalho como o de vocês, mano, vocês estão ralando pra caramba. Isso, assim, é essencialmente brasileiro. A gente é um povo pautado pelo trabalho, pelo esforço. Sim. E acho que esse é um ponto central da sua fala, Igor. Parabéns, cara, assim, pelo trampo de vocês, que é muito bonito de fato. Por vocês, mas pelo que isso traz para o país como um todo. Sim. Né? Sim. Talentos que se revelam ali, que vão contribuir pro crescimento do nosso país, cara. Com certeza, com certeza. Muito legal. Você falou que participou por 2 anos, né, Igor? Foram os anos mesmo? 22 e 23. 22 e 23. E aí veio o mundo do trabalho, né, a universidade, você deu uma pausa e retorna agora para a competição internacional, né, para o Mundial. E aí o tempo é muito mais limitado, né, Igor? Você estava me falando, como é que é isso aí, bicho? Então, a competição, a gente soube que a gente foi classificado para o internacional em no começo de dezembro, metade de novembro ali, né? Tá. E como eu comentei, o nacional a gente tem de fevereiro a novembro, quase um ano. O internacional a gente soube metade de novembro, a gente está indo 1º de abril. Uou. Tá. Então, assim, é um tempo de projeto muito mais enxuto. Então, que nem eu comentei, a gente tem no nacional todo um tempo bem mais mastigado para desenvolver a parte técnica, para construir os protótipos, para validar em teste, para fazer campanha de ensaios em voo. Porque não é o mesmo avião que vai para a competição, é outro projeto, né? É outro projeto totalmente diferente, assim. Então acaba sendo muito mais acelerado. E os desafios são novos. Então, como você comentou, né? Projetos totalmente distintos, né? A principal questão é que o avião do internacional, ele tende a ser bem maior do que o nacional. Então, para efeitos de comparação, o nacional ele gira em torno de 2 metros de ponta a ponta da asa. O internacional é 5. Nossa, ele é muito maior. É muito maior. Então, tem implicações de engenharia. Então, como você vai construir uma estrutura aeronáutica ali que vai estar conseguindo aguentar os esforços de voo, de pouso, o que quer que seja. Toda a questão de dimensionamento. E principalmente, né, tem uma imposição do regulamento que a cada 1,20 m a aeronave ela precisa ser obrigatoriamente desmontada. Então tem todas as questões de como que a gente vai pensar numa conexão que seja confiável, que vai estar cumprindo o seu papel da melhor maneira possível, né? Sim, claro. E uma outra imposição que é bem legal é uma diferença que a gente não pode utilizar material compósito. Você estava explicando o que troço é esse? Isso, material compósito são materiais como fibra de carbono e fibra de vidro. A sua principal característica primordial, que chama muita atenção da aviação como um todo, é que eles são materiais que são leves e ao mesmo tempo muito resistentes. Sim. O que liga com aquilo que eu tinha falado para você da competição na classe regular. A gente precisa construir um avião que seja o mais resistente possível, o mais leve possível. Só que esses materiais vocês não podem usar. No internacional a gente não pode. E aí é um desafio que é bem diferente, assim, principalmente ligado ao departamento de estruturas e materiais. Sim. Então a gente precisa pensar numa aeronave em que vai conseguir aguentar os esforços sem o uso de uma fibra de carbono, que aguenta naturalmente mais do que uma madeira, por exemplo. E que seja leve. Então, como que a gente vai projetar isso, né? Então, são desafios... Que material que vocês usam? Madeira, cara. Madeira, só madeira balsa, só madeira cola, até que bonde, só isso, assim. E é legal que a gente usa conhecimentos de engenharia mesmo, né? Então, a depender do formato geométrico da madeira, ela vai ter uma resistência, a depender da orientação, da direção, de como que ela está posicionada, ela vai ter comportamentos físicos diferentes. Então essa é uma parte muito interessante, muito gostosa. Eu sou, acho que, suspeita falar que é a área que eu trabalho, mas assim, são desafios que, para uma equipe que foi pega de surpresa, que não esperava ir para o Mundial e ter que lidar com isso em pouquíssimo tempo, é muito desafiador.
Inclusive, o seu retorno à equipe está condicionado a essa questão do Mundial agora, do né, Mundial cara? agora, Tava então na vida do trabalho, já que tá, tinha aposentado aí, né, com da certeza. competição, falou E assim, voltei não, agora. bora voltar para esse negócio aí que tem uma demanda importante, vambora, é isso mesmo, E foi o amigão? que eu falei para você, assim, acho que todo sonho de competidor do nacional é ir para internacional. Você viajar fora do país, você está representando o Brasil, você Sim, está aplicando conhecimentos de engenharia num projeto totalmente diferente. Para quem gosta disso, acho que é, no mínimo, apaixonante, assim. com certeza, com certeza. E essa questão da ida, ela é bancada por vocês, né, Igão? Isso, Vocês que tem que se virar para poder fazer isso esse mesmo. corre, né, cara? Pelo E que eu entendi que você havia falado, acho que a montagem da aeronave em si tem grana para isso, né, e uhum, tal, mas a ida de cada um dos membros é meio que por conta. é por conta. Então, cada membro tem um meio de arrecadação. Tá. No meu, no caso, eu bolei uma rifa. Sim, Então, uma rifa solidária, né? O prêmio, já falando aqui, sim, é sim, R$ sim. 1.000. Tá. E o objetivo da rifa é arrecadar R$ 10.000 até dia 31 de março, né? 31 de E março. isso para bancar somente a minha ida, hospedagem, passaporte, visto, tudo que engloba A sua a ida, minha ida para lá, né? Obviamente também a minha sobrevivência, né, Vitor? obviamente, A né? Afinal de contas, alimentação vamos lá, ali precisa, né, Igão? precisa. Então, cada membro, cada pessoa que tem certeza que vai, bola a sua própria maneira de arrecadar o dinheiro. E quem está assistindo a gente, ouvindo a gente, se interessou, gostou da proposta da competição, quer entrar em contato com você, Igão, faz como? Cara, pode entrar no meu Instagram, Qual é então ele? Fala aqui para essa é câmera Igor aqui. Sugaroni 2000, ou LinkedIn, Igor Sugaroni, ou pelo WhatsApp, quem te conhece, por exemplo, você entra em contato comigo, troca contato e assim por Ou entre diante, em né? contato aqui nos contatos da Litera Da Liter. Cultural. Pode ser da Litera Vestibular também, não tem Uhum. problema nenhum. A gente passa o WhatsApp do Igor. Galera, é uma competição de nível internacional. As maiores escolas de engenharia do planeta estarão participando. O Igor vai estar lá com a equipe dele de uma universidade brasileira, para quem é aqui do estado de São Paulo, do nosso estado, da Universidade Federal do ABC, a Arpia, representando todos nós, a tecnologia do nosso país, o trabalho do nosso país. Faço um apelo aqui, vamos viabilizar a ida não só do Igor, mas da equipe inteira. Vai ser muito bacana essa experiência, não só para o Igor, para a equipe, mas para o país como um todo, né, Igor? Acho Uhum. que vai ser muito legal, Com cara. certeza. E deixo aqui a chave Pix também para Opa, por qualquer favor. doação aí, a gente É já está bem-vinda, muito né, feliz, cara? já está muito bem-vindo. O meu celular, é 13 991 29 7166. Boa, de novo aí, de novo aí. 13 991 29 7166. Cara, e vocês não estão ligados. Esse moleque flertou em largar essa faculdade para fazer a faculdade de medicina. Foi uma loucura, uma loucura. Igor, eu queria dar na tua cara, contra toda a pedagogia, eu queria partir para agressão. Quando Cara, você veio com esse papinho, nada a ver, de cara, eu vou. Ah, porque na medicina. Eu falei, não, cara, não, e cara. isso foi muito decorrente da pandemia, né? É, Então, assim, eu entrei, para vocês terem uma noção, na faculdade em 2020, 2021, né? E fiquei até 22 home office, totalmente home office. é que você entra na universidade no contexto da Na pandemia, pandemia, né, Igor? isso. Então, assim, foi muito frustrante, para ser bem Claro, sincero. lógico, lógico. Então, você passa por várias dúvidas ali, né? Primeiro que não tem um contato humano. Aí, eu ainda não estava inserido no contexto da equipe, né? Sim. Tu não estava aplicando os conhecimentos de engenharia aeronáutica na prática. Então, você começa a duvidar de muita coisa ali. Também toda a questão caótica que foi a pandemia. Fazer a universidade do seu quarto Cara, é né, horrível, cara? horrível. Mas por um lado, é até bonito que eu retornei para vocês. A É confiança do verdade, trabalho de é. vocês. Então, como o Vitão já havia comentado, ele me acompanhou desde o meu primeiro ano de ensino médio É verdade. até os meus anos de cursinho. E quando eu tenho essa crise aí, eu volto para cá querendo fazer de novo. É. E graças a Deus eu não larguei a faculdade, não larguei porque com certeza eu ia me arrepender. Com certeza, com certeza. A UFABC, quando a gente trocou aquela ideia, né, abriu portas que até hoje eu estou colhendo os frutos. Então, acho Legal. que quem faz a faculdade são os alunos. Então, ela tem um prestígio que é muito bonito. É uma faculdade que não tem tantos anos, então, Sim, é se a super gente recente. comparar É. com a USP, por exemplo, que é extremamente tradicional, né? Mas é uma universidade que forma alunos que estão empregados em diversas empresas. Exato.
Então a gente tem competência para isso, né? Então é uma faculdade que eu não me arrependo e agradeço você, Vitão. Tamo junto por ter aberto essa minha cabeça. A Assim, gente tem faro, cara. A gente olha pra tem cara do faro, moleque né? e fala, esses moleque tem cara da universidade tal, velho. A gente tem esse E negócio funciona, já. funciona. Gão, que legal, cara, que legal. Que bom saber, cara, do seu crescimento pessoal, no campo do trabalho. Se tem uma coisa, Igor, que dá sentido pro trabalho que a gente desenvolveu em uma década, são caras como você, assim, de verdade. Que a gente vê o moleque ali, né, na semente, na Sim. planta ali, né, velho? O molequinho ali. Caramba, e quando a gente, pô, sério, assim, cara, a gente não se via, já tinha um tempo já que a gente tava sem se ver, tinha uns aninhos, né, que a gente não se encontrava. Te encontrar, você já mais velho, e trabalhando e participando de coisas tão bacanas assim, deixa eu te falar, a gente muito, muito feliz, cara. A gente olha e fala assim, beleza, a gente construiu alguma coisinha, né, velho? Alguma coisinha por aí a gente deixou. Eu lembro acho que foi nessa crise aí que eu tava, né? De um comentário que você fez que eu lembro até hoje, assim, que o trabalho de vocês não para só quando a gente entra na faculdade. Se estende até hoje. Então foi muito gratificante ter feito parte aí da família Litera que eu guardo comigo até hoje. Perfeito não, faz ainda, Faz cara. ainda, a gente né, vai cara? ficar nessa aí durante bom Com tempo, certeza. na vida toda, cara. Que legal, mano, maneiro demais. Igão, muito massa. Galera, contribuam, vai ser uma competição muito interessante, vai ser muito legal que a gente tenha uma equipe do nosso país participando de maneira competitiva, num cenário internacional competitivo pra caramba. Acho que vai ser uma oportunidade super legal, assim. Com certeza. Tem um negócio que você falou, Igor, que eu acho bem interessante da gente trazer, que é uma questão de legado que as gerações das equipes vão deixando uma para outra, né, cara? Você tá falando assim que um pessoal forte é o pessoal da UFBA lá e tal, e que eles nem têm uma engenharia da área, mas que... Como é que é isso, cara? Então, isso que é muito interessante, assim, e que brilha nos olhos, né? Porque foi o que eu comentei, as equipes são feitas por alunos, cara, que não estão formados, a gente está na pauleira ainda, estudando as matérias, e tem universidades que competem, né, que fazem parte da competição, que nem possuem engenharia aeronáutica, engenharia aeroespacial, como a UFBA. Então, eles já estão ganhando aí há 3 anos, e eles não têm engenharia aeronáutica. Então, poxa, é uma competição voltada para isso. Aí você me pergunta, mas como que acontece, né? A PIA são pessoas que são apaixonadas por aviação. Então, há algum tempo atrás, cada equipe tem o seu ano de início. A PIA tem 15 anos, a UFBA eu não vou saber te dizer, mas cada equipe ela é construída e tem um legado e uma construção de conhecimento que permanece na equipe, né? O que a gente chama de histórico de equipe. Então, coisas que foram feitas lá atrás, que perduram até hoje, obviamente com mudanças, com algo um pouco mais atualizado, com melhorias, mas é algo que se mantém ainda até os dias de hoje. Então, a Arpia hoje não, né, esse ano, faz 15 anos, 16 anos de existência. 16 anos mudando cada pessoa de cada geração que entra ali para construir. Então, isso é muito bonito. Então, alunos que já saíram da universidade há muito tempo, que fizeram parte de turmas iniciais da UFBC, por exemplo, contribuíram de alguma maneira para a Arpia, fundaram a Arpia, que hoje, há 2 anos atrás, eu estava fazendo parte, agora indo para o Mundial. Então é um conhecimento que perdura e isso é uma das partes mais bonitas, assim. E dá um senso de conquista coletiva, né, Igor? Dá mesmo. E é interessante falar disso, porque quando a gente recebe a convocação, né, de que a gente iria para o Mundial, a gente precisaria desbancar uma grana absurda em pouco tempo. E aí eu vou deixar bem explícito, e essa grana ela é dedicada ao projeto da equipe, que já foi conquistado. Obviamente, se vocês quiserem doar também, são bem-vindos. Mas era uma grana que até, por exemplo, terça-feira, recebemos a notícia. Até sexta a gente tinha uma meta de arrecadar 20 mil. E batemos em menos de 2 dias. Com a ajuda de ex-membros. Olha que legal, cara. Então, o pessoal doando 100, 200, teve pessoal que doou R$2.500. Legal. Então, só ajuda para bancar a Arpia, a equipe, para construir o avião, né, de fato. Então, para você ver que, apesar da pessoa sair da equipe, construir a sua vida, ter filhos, esposa, marido lá, ainda tem uma paixão. Um senso de pertencimento, né? Tem, muito grande. A gente tem um ex-membro que é bem curioso. Ele casou com o terno lá, tudo mais, e por debaixo do terno tava a camiseta da Arpia. Que legal, que legal. Então, assim, é uma paixão que o pessoal tem que é gigantesca. Outra curiosidade é que tem um ex-membro que tatuou o avião que ele fez parte do ano aqui no braço.
Tá, a galera aí Então mesmo o pessoal fica é piradão, apaixonada, maluca no negócio. fica mesmo, cara. Então esses são graças às ajudas de ex-membros, tanto da parte técnica, de dúvidas eventuais que a gente tenha para estar ajudando a gente a colocar a gente de novo nos trilhos, principalmente quando a gente tem, com o passar dos anos, equipes que vão se reestruturando. Sai Sim. muita gente, entra gente nova. Normal. Então, o contato com o ex-membro, além de ajuda financeira, ajuda técnica para manter a equipe ainda viva. E vocês conseguem ter esse contato Importante. direto com ex-membros? Isso varia de equipe para equipe, mas a Arpia em si tem uma forte ligação. Então, a gente tem um grupo no WhatsApp que é desde 2009 até 2025 Nossa, de que legal, ex-membro que cara. Que passaram legal, pela que legal. equipe. Então, foi a partir do anúncio que a gente fez lá, que a equipe fez lá da volta para a ida, né, para o Mundial, que o pessoal começou a doar, assim. Então, a gente tem um apego muito grande. Sim, e faz muito sentido, né, Igor? Porque assim, o cara é ex-membro e formou, tá no mercado de trabalho, Com ou certeza. continuou na pesquisa, por Uhum. exemplo, e essa pessoa vai acumulando conhecimento na área que pode contribuir demais com vocês. Com certeza. Pega eu mesmo como exemplo, né? Então, eu saí da equipe em 23, no final de 23, né? Então, 24 eu já estava off, totalmente focado no trabalho, que atualmente eu faço lá na Embraer. E é uma área que eu me apaixonei em 2022 quando entrei, na área de estruturas, e hoje eu trabalho com isso. Tá. Os programas que a gente usa na equipe, eu estou trabalhando. Olha que legal. Então, tá. eu Uma voltei ligação para direta. uma ligação direta. Então, até a gente pode retornar naquele assunto de as empresas, elas estão de olho. Porque a gente usa coisas que no dia a dia de uma empresa é utilizado. E aí, retomando, né? Então, a minha experiência que eu adquiri ao longo desse meu primeiro ano de estágio na Embraer, eu estou aplicando hoje para fazer as coisas da equipe. Então, análise estrutural, dimensionamento dos mais diversos componentes, eu estou aplicando. Então, é uma ligação contínua. Então, eu sou categorizado como ex-membro, eu estou ajudando no Mundial ali, vou para o Mundial, mas você vê que é uma paixão. Sim. Então, voltei ali, estou ajudando e estou usando os conhecimentos adquiridos no estágio. Então, é uma ligação de ex-membro com empresa, com o olheiro que tem, que assim, é tudo muito, muito ligado. Muito ligado. Massa, massa. Igão, chegou muito de perto o seu processo de ingresso. Ralou pra caramba, deu bastante trabalho, né, Mike? Deu trabalho mesmo. Valeu a pena, cara? Valeu sim. E deixa um agradecimento aqui à Lítera, justamente por esse caráter humanizado. Eu desde sempre me senti extremamente acolhido. Não me arrependo de ter vindo para cá, tá, para estar prestando o vestibular aqui, o contato com os professores, os alunos e o psicólogo que a gente tinha. E eu lembro até hoje no vídeo que eu fiz quando eu passei na faculdade, eu falei, venha para a Lítera, que eu citei o Lucas, né, que é o psicólogo. Sim. E durante a pandemia foi crucial, assim. Então, eu falei no vídeo e repito aqui quase 5 anos depois. Foi de extrema importância. Então, a gente sempre teve pausas durante os estudos que era justamente para a gente conversar com os alunos, desabafar em conjunto, e que fez toda a diferença. Então, todo o trampo ali, cara, indo dormir tarde, no sentido da gente sair daqui mais 7 da noite, e ainda fazer academia. Então, naturalmente, eu ia dormir tarde, já tá aqui de novo no cursinho. Esse apego com, não um número, mas uma pessoa que tem os seus desafios, que tem as suas particularidades, tem os seus medos, as suas aflições, as suas qualidades. Esse foco na pessoa, acho que faz vocês serem do que vocês são, cara. Então, todo esforço valeu muito a pena. Obrigado, não me arrependo. Legal, Não me legal. arrependo. Muito demais. A gente fica muito feliz de ver você crescer tanto assim, cara. Cara, que papo legal. Gostei pra caramba. Foi muito, muito bom. Espero muito que dê tudo certo, que você consiga a grana toda, vocês possam ir pra fora, competir, representar a gente muito bem. Acho que vai ser muito legal. E nem que cara. eu volte aqui para poder falar como Quero foi a você aqui experiência de volta em Los para Angeles, falar como foi, exatamente. que vai ser 11 dias intensos. Então, 11 dias. 11 dias lá. Transmite isso por algum canal, Igor, pra gente poder acompanhar? Isso, pelo Instagram da Arpia. Então, a Arpia é do design, o FABC, vocês já encontram a Arpia com H no começo. Então lá tem todo o histórico da equipe como um todo, então vocês até podem dar uma olhada nos aviões que a gente já fez, nas pessoas que já passaram por lá, e principalmente quando estiver mais próximo da competição internacional, com certeza vai ter lives para o pessoal acompanhar, provavelmente a gente vai gravar internamente ali, depois compilar tudo e formar uma retrospectiva para postar no YouTube.
Então tem toda essa esquematização, né, do pessoal ligado à parte de marketing, responsável por todo esse gerenciamento da mídia da equipe, né? Então vocês podem acompanhar por lá. Legal. E tem uma pergunta que eu preciso te fazer, cara. Como é que tua mãe tá nesse negócio todo aí, Cara, vou ser velho? sincero Conhecendo tua mãe como eu conheço tua mãe. é complicado. Como é que ela Complicado, tá com mas no isso? sentido de como é uma dedicação muito grande. Sim, Então, em 2022 eu vivi em função da equipe e em 23 principalmente, que eu fui um dos capitães. Então, a responsabilidade e tá lá o tempo todo sim. é uma abdicação que a gente faz em relação a amigo, a açaí, principalmente familiar, que é difícil, cara, é difícil lidar. E eu e minha mãe, a gente é muito apegado um ao Sim, vocês outro, são muito né? próximos, né? Então, todo esse distanciamento também, né? Ela aqui em Santos, eu em São Bernardo, fora também as minhas não vindas para cá os finais de semana, por justamente estar madrugando lá com Sim, os sim. projetos, realmente foi complicado, mas hoje ela fala, pô, valeu muito a pena. Ah, Valeu legal muito a pena demais. demais, cara. Igão, presentes para Oh, você da gente aqui, a nossa canequinha da Litera Cultural, oh, que a nossa bacana. eco bag, Que lindo, para cara. você levar um pedacinho pra gente para Ah, casa. obrigado demais. Já levo no coração já, cara. Ó, Olha lá, que garota. bonito. Galera, espero muito que vocês tenham gostado desse papo. Espero que tenham gostado tanto a ponto de estarem pegando o celular de vocês aí para mandar uma grana pro Igor, beleza? Assim, acho a parte mais da gostei, gostei. Não, 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 engaja, vamos lá, vamos botar a mão no bolso e financiar essa galera que está indo trabalhar bastante fora do país representando a gente. Se você está assistindo a gente, não esquece de curtir o vídeo, de assinar o canal, ativar o sininho. Está escutando a gente nas plataformas de áudio, cara, curte, compartilha, faça esse episódio em especial chegar em ainda mais gente, porque é por uma razão muito, muito, muito bonita. Beijo para vocês, ó, e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.